é inconsciente, enquanto não se tornar consciente, a gente não tem condições de lidar com isso. Boa tarde. Boa tarde, gente. Para tirar algumas dúvidas de vocês, para falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre saúde emocional com a doutora Vivi. Vamos abusar dela, né, gente? Isso. Especialista em saúde mental aqui conosco, psicanalista, hipnoterapeuta e tem um monte de formação. A gente já fez algumas vezes há um tempo atrás, né, algumas lives, e agora a gente está pelo menos uma vez por semana, né? Isso. Se programando para iniciar com vocês esse bate-papo. Doutora, emoções reprimidas que podem gerar sintomas físicos. Do que a gente está falando? O que é uma emoção reprimida? O que é um sintoma físico que pode ser considerado de origem emocional? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então vamos falar o que vem aqui na clínica, né? Porque o que acontece aqui na clínica é chegar pessoas com sintomas, né? E esses sintomas, eles têm uma origem, né? Geralmente emocional. Então a ansiedade tem uma origem emocional ali, né? Eu sinto taquicardia, eu tenho alergias que eu vou no médico e não chega a nenhuma conclusão. Lógico, tá? Todo sintoma que a gente tem, a gente precisa primeiro passar no médico para descartar qualquer patologia, e aí sim a gente se percebe que ele é psicossomático, né? Que existe ali algo, como diz, reprimido, aquilo que você não fala, aquilo que você engole, a raiva, o rancor, sabe? Aquelas coisas que... julgamentos, os próprios julgamentos, né? Eu ainda falei assim, Brela, reprimida é o que a gente esmaga dentro da gente. Ela disse, mais ou menos por aí. Tem as emoções que a gente tem, sabe que as tem e não expressa. Exato. Tem as emoções que a gente quer esconder da gente mesmo porque a nossa razão diz que não é pra ter, né? Exato. Mas a nossa emoção às vezes não escuta a razão, então a gente tem mesmo assim. E aí essas emoções são consideradas reprimidas também? Sim, porque na verdade nós temos sentimentos que nós não admitimos na gente. Você já criticou uma pessoa e depois lá na frente você percebeu que você tinha isso mesmo em você? Inclusive eu fiz um post sobre isso, né? Que chega a ser vexatório quando a gente vê que aquilo que a gente condena na outra pessoa, nós também temos, né? Então existem muitas características, sentimentos que nós não desejamos ter, e isso gera um conflito, e gerando um conflito gera sintomas. Mesmo aquilo que a gente não quer nem assumir pra gente mesmo, que a gente sente, né? E às vezes a gente fala, não, mas é impossível, eu não tenho isso. Então, desde inveja, raiva mesmo, a própria raiva, né? Às vezes a razão da gente fala assim, não, eu não posso ter raiva disso. Exatamente. Né? Porque a razão fala que a gente não pode. Mas o sentimento, a emoção, ele não obedece muito. Então a gente acaba desenvolvendo esse sentimento. E aí esse sentimento que é desenvolvido, que a gente não assume, que a gente não olha, que a gente não trata, é um sentimento reprimido. Exatamente. Por exemplo, ali é o superego, né? Falando, você não pode sentir inveja. Doutora, eu nunca entendi essa história de superego, ego. Qual é os outros? É como se fosse a faculdade crítica nossa, né? O superego que fica ali nos julgando. Então você vai, por exemplo, pensa mal de uma pessoa, tá? E você vê alguma coisa errada, você não pode pensar, você também é assim. Ou seja, é aquela questão que fica te julgando o tempo todo, que te não permite pensar diferente, inclusive. Você quer sair da caixinha e o superego fica lá, como se diz, te mantendo através de um julgamento. Te dizendo o que você tem que ser. Exatamente, te levando a uma condição, né, de você que o certo é esse. Que o certo é eu assim. mesmo que contei pro superego que é querendo certo. Porque sou eu mesmo, então eu mesmo que falei, aí eu mesmo que fiz. Enfim, na verdade isso também vem dali da família, né? Tem um monte de questões ali da infância, a forma como foi entendida, interpretada, valores, exato. Então, os sentimentos reprimidos é tudo aquilo que ou a gente não põe pra fora, ou a gente não assume pra gente mesmo que a gente tem. Ou às vezes a gente nem sabe que tem também. Porque que a gente fala que é o recalcado. Aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, que a gente não se recorda, a gente se recalcou no inconsciente. E que a gente ainda não nomeou, talvez, né? Não tenha dado um nome adequado para aquilo que a gente sente. Na verdade, a gente só nomeia aquilo que a gente sabe que tem.
Então, aquilo que de alguma forma se tornou consciente. O que é inconsciente, enquanto não se tornar consciente, a gente não tem condições de lidar com isso. A gente não sabe o que a gente tem, a gente não sabe como tratar, como curar. Exatamente. Como... Só sabe que sente aquela angústia, só sabe que aí leva-se o nome de ansiedade, né? Ah, eu tenho ansiedade, eu estou ansioso, mas não tem nenhuma de dizer, ó, aconteceu aquilo, por isso que eu tenho ansiedade. Entendi. Porque a ansiedade, ele é um sentimento natural, né? É algo natural do ser humano. E é positivo, não é ruim. Eu acho que o descontrole, né, doutora? Exatamente. O excesso, como qualquer sentimento, né? Até o excesso da paixão, ele não é bom, né, conselheiro? Exato. Todos os excessos, tudo que vem assim numa onda muito grande, acho que ele não é um bom conselheiro. Exato. Se tratando de saúde mental e Tanto emocional. é que nós não devemos tomar nenhuma decisão quando nós estamos muito alegres, que é euforia, muito tristes, né? A gente precisa estar em equilíbrio para poder tomar alguma decisão. Equilíbrio, a palavra do momento. Gente, o que a gente faz para ter equilíbrio? O que? Porque fatalmente a gente vai se equivocar nas nossas escolhas, né? A gente vai estar tomando uma decisão em um momento eufórico, né? Num momento de alegria ou num momento de tristeza, que pode trazer de confusão, muitas vezes. E traz um arrependimento e piora ainda a situação. Exatamente. Tá certo. Né? Aí traz estragos. E aí quando a gente fala que essas emoções reprimidas, elas trazem um sintoma pro corpo, a gente tá falando em que tipo de sintoma? Não é que todo mundo que tem isso tem um sentimento reprimido, não é. Mas é que o sentimento reprimido, a emoção reprimida, ela pode... Exatamente. Né? Ela pode. Não quer dizer que toda vez será e nem que você não vai pro médico, que você vai procurar só a saúde mental, não é isso. Exatamente. Mas assim, que sintomas? Por exemplo, dor de barriga. Pode ser? Pode? Pode. Diarreia? Pode ser? Pode. Pode ser emoção reprimida? Pode ser emoção reprimida, né? Dores de cabeça pode, enxaqueca, né? já é... enxaqueca a gente imagina porque é tensão, excesso de, né? Alergias. Né? Tem várias questões psicossomáticas aí, gastrites, né? E falta de lucidez também, a visão turva também. Ataca a visão física? Se você não fala, se aquilo tá te elevando, chega num nível de ansiedade tão grande, a gente não costuma falar muito, assim, nos nomes, fazendo uma sugestão, então a gente evita falar. Os sintomas, né? Mas podem ser. Os sintomas, mas sim, até a visão então, assim, turva, dor de ouvido, tremedeira, falta de ar, taquicardia, e não quer dizer que é dores no braço, dores na perna, a própria fibromialgia. E não quer dizer também, doutora, que são sempre os mesmos sintomas para as mesmas questões emocionais, né? Não são. Cada pessoa reage de um jeito. Exatamente. E isso está atrelado ao que a pessoa tem de sensibilidade já no corpo dela? Também. Infecção de urina. Você, consequentemente, a baixa imunidade. Ah, tá. Herpes. Não é muito comum falar que baixou a imunidade, apareceu... Então, na verdade, alguns quadros de sintomas físicos... Sim. O nível de estresse, entende? Cortisol... Exatamente. Vai elevando aquele alto nível de estresse, é onde baixa a imunidade. Imagina uma criança que viveu bullying. O quanto que ela tem ali de emoção reprimida. Porque não falou, porque não contou para os pais, às vezes tem medo dos pais brigarem, acharem que é mentira, muitas vezes os pais não acreditam, né? Acham que estão inventando, principalmente se é aquela criança que é uma criança mais trabalhosa, né? Sim. Então vai achar que a criança que está inventando, enfim, deu motivo. E depois, quando adulto, né? Aí tem aquela dificuldade de fobia social, segurança, baixa autoestima, tudo isso está relacionado. Para ter saúde mental é necessário haver equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso é saúde. O emocional. E como é que faz isso, gente? Como é que faz isso? Como é que tem equilíbrio em todas as áreas da vida? É de trabalhar todas as áreas da vida, procurar o psicanalista. Porque o que acontece? Na psicanálise, né? Na verdade, assim, em terapia, ali o espaço é seu. Ali você pode falar da maneira como você está acostumado a falar.
com as mesmas palavras, não precisa pensar em julgamentos, que aqui não tem julgamentos, nós estamos preparados para ouvi-lo, para entender, nós sabemos como funciona, porque nós também somos humanos, nós também fazemos a nossa análise pessoal, né? Então, quem vem para a terapia tem que vir para falar mesmo, deixar tudo aqui, sabe? Descarta tudo aqui, e a gente vai aos poucos organizando isso, porque o que acontece? Quando você enfrenta essas suas questões, quando dá aquele insight, porque não é de prima, assim, pegou uma semana e já deu insight, mas já começou a mexer ali, naqueles conteúdos reprimidos, naquelas gavetas que a gente não quer mexer, exatamente, nas gavetas que a gente quer aí deixar você trancada. pensa, sabe aquela coisa, eu já perdoei. E é tudo mentira. A gente pensa que já perdoou, por quê? Porque passou-se um tempo e aquilo não tá mais, sabe? A gente não tem contato com aquilo mais, sim, sabe? A gente não tá com a aproximação com aquilo, sim, né? Mas quando você se aproxima daquela questão, aí você vê que você não perdoou nada. Então aquilo, de alguma maneira, ainda interfere na sua vida. E quando a gente fala em perdão, também tem que lembrar, né? Que perdão é pra gente. Eu ia falar isso. Doutora, eu ia falar exatamente isso. Porque assim, é tão pesada essa questão do perdão, né? É uma coisa muito louca. Exato. Porque tem uma definição de perdão que eu acho incrível, eu gosto muito de compartilhar. Não é minha, não, essa conversa. Eu nem sei de quem é para dar o crédito, tá? Mas imagina que você tem uma bola de ferro amarrada no seu pé. Não tá no pé da pessoa que você vai perdoar, ela tá no seu. Então, você perdoar não é mudar a vida da outra pessoa, é mudar a sua vida, né? Exatamente. É o seu bem-estar, é você buscar estar livre daquele peso que você estava carregando. Então, essa história de perdão eu acho incrível, eu acho tão legal refletir sobre isso, porque às vezes você fala, não, eu quero perdoar fulano, porque eu... Ok, mas na verdade o peso é seu, exatamente, não é da outra pessoa, né? Uma outra pessoa exatamente, nem sabe. Você está criando condições para que você adoeça. A raiva, o rancor, a mágoa e todos os outros sentimentos. Os benditos dos sentimentos reprimidos. Exato. O que você gostaria de perguntar sobre hipnose e você nunca teve a chance? E aí vieram algumas coisas. E claro, gente, a gente vai falar disso várias vezes. Se vocês tiverem alguma dúvida também pode colocar aí. Porque é a dúvida da maioria das pessoas, tá bom? Então assim, uma das perguntas que chegou, que eu acho que é incrível, que é o que é a hipnose? Por quê, gente? Dá uma pinceladinha nisso, né? Muita gente confunde a hipnose clínica com a hipnose, como chama? De show? De entretenimento. Que é aqueles shows que a gente vê na internet, que vê nos teatros. Vai morder a cebola, mas vai estar hipnotizado e vai sentir o gosto da maçã. E a hipnose clínica é outra completamente diferente. A gente está falando de um tratamento muito sério e o quanto ele pode ajudar. Então, doutora, o que é efetivamente a hipnose? Bom, a hipnose clínica, que é reconhecida pelo Conselho de Medicina e outros conselhos, aí são vários conselhos que reconhecem como tratamento, a ferramenta usada para tratar. Às vezes a gente chama até de terapia, porque podemos usar em forma de hipnoterapia, mas na verdade ela é uma ferramenta auxiliar, né? De nós podemos tratar todas essas questões emocionais, essas emoções reprimidas. E a hipnose, ela não descarta a terapia. Não descarta. Não descarta uma psicoterapia, uma terapia com um psicólogo, com um psicanalista, seja lá com qual terapeuta a pessoa optar e estiver desenvolvendo a sua terapia, ela pode, junto com a terapia, usar a hipnose clínica como uma ferramenta para auxiliar alguma coisa específica da vida. Exato. É isso? Inclusive não substitui tratamento médico, tá? Mas é muito bom incluir a hipnose junto com o tratamento médico, com o tratamento de psicoterapia, sem problema algum. Entendi. A gente entende que tudo que é terapia são várias sessões, né? Eu coloco mais ou menos assim, que é para diferenciar, né? É ou não é terapia? Né? Pode ser. Mas existe um processo da hipnose clínica que você pode reduzir isso e tratar em sessões únicas, né? Então, por pontual, por problema, por situação, mas você acaba ampliando e tratando a origem, né? Amplia um pouco. Ou a hipnoterapia, que são sessões mais reduzidas, tempo reduzido, e fracionar isso. É isso? Exato. E geralmente a gente faz em clínica ali. Ou seja, uma sessão e tal.
Você sabe que eu não gosto muito dessa modalidade, né? A Dessa hipnoterapia. forma. A doutora gosta Né? das hipnose clínica, quer pra aprofundar 5 horas de sessão, sai outra, entra, sai 5 quilos mais magra, deixa tudo lá dentro, mais maravilhosa. E aí realmente promove umas mudanças incríveis. Aliás, se tiver alguém online ou estiver assistindo depois, que tiver tido alguma experiência com a hipnose clínica da doutora, deixa aí a opinião de vocês, tá bom? Deixa lá escrito o que vocês acharam, porque é importante pra gente e é importante pra quem tem dúvida. Outra pergunta é, estar hipnotizada é a mesma coisa que estar dormindo? Então, não, porque na hipnose ninguém dorme, tá? Na hipnose, a pessoa, ela está consciente. Na verdade, deixa eu deixar aqui uma anotação. A hipnose, além de ser algo natural, tá? Ela é auto-hipnose. É a pessoa que se hipnotiza. Eu estou apenas ali auxiliando, né? Por quê? Porque todos nós passamos por um processo de auto-hipnose pelo menos umas 70 vezes por dia, né? Porque é algo totalmente natural. Quando a gente está muito focado, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está assistindo um filme, a gente sabe que aquele filme, o ator está ali representando, né, alguém, um artista, enfim, um personagem, e você se emociona, chora, está ali envolvido. Isso é um transe, considerado, dentro da hipnose, é considerado como um transe, porque você teve uma alteração da sua percepção, assim, da consciência ali. Você sabe que aquele é um filme, você tá lá comendo pipoca, comprou, depois até desistiu de comer pipoca, que chorou tanto, que eu não vou comer pipoca mais não, né? Então, entrou naquele filme, entrou na história, isso é considerado um transe, né? Quando você dirige, né? Para quem dirige, e fez aquele caminho, de repente chegou em casa e não se deu conta ali por onde passou, do trajeto, e isso é considerado um transe hipnótico. Um piloto automático. Exatamente, né? Exatamente, ou seja, então é algo totalmente natural, então não existe razões para ter receios de fazer um tratamento com hipnose, que é algo que é você mesmo que vai entrar. Ah, então eu acho que é legal a gente reforçar, né? Isso. Não é uma avaliação do profissional, né? E não adianta você procurar uma hipnose clínica se você não quiser. Só vai funcionar se a pessoa quiser, se ela se permitir, permita-se. Só se você se permitir. Se você não se permitir ser conduzido a esse estado de alteração de percepção, você não vai alcançar. Então não é a doutora Vivi que vai te hipnotizar, é você que vai permitir ser tratado e ser conduzido a essa alteração de percepção. Exatamente. É isso? Então isso é uma das perguntas que eu sempre faço. Você quer realmente passar por esse processo de hipnose? Porque se a pessoa realmente não quiser, ela nem sai do lugar, né? Não sai, não adianta, né? Assim como também tem que estar disposta a mudar. Porque também não resolve. Exatamente, ela vai se confrontar com situações que ela mesma vai estar vendo ali, né? Ou seja, muitas vezes conteúdos reprimidos. Gente, vocês não têm noção né? do que é essa mulher. Os conteúdos reprimidos, vai se confrontar ali e ela vai poder, ela tem a oportunidade de ressignificar aquilo, tá? Ou dessensibilizar. Porque existem duas formas, né, gente? Nem tudo a gente pode ressignificar. Tem coisas... Essa palavra tá ficando até, né, pesada. Porque não, todo mundo fala, ai, vamos ressignificar. Como que você ressignifica a morte de um ente querido? Como que você ressignifica isso? Não tem, né? O significado é esse, morreu. Não né? tem outro significado. Mas você pode dessensibilizar, né? Lembrar disso sem sentir dor. Então, existem formas de conduzir dentro da sessão de hipnose, terapia com psicanálise, quando fala de sintomas, quando fala de tratamento, é sempre muito generalizado, mas cada pessoa é cada pessoa, por isso que a gente fala que a pessoa é subjetiva. Então, cada pessoa vai ter sua particularidade, porque cada pessoa é subjetiva. Então, assim, a gente vê muita generalização, né? E não é. Né? Então, e com referência a
Ressignificação é a mesma coisa. Tudo vamos ressignificar. Tem coisas que não é possível ressignificar. Por favor, deixa lá, né? Exatamente, mas dá para dessensibilizar. Daí, agora, quando você falou de querer mudar, a pessoa tem oportunidade, porque a faculdade crítica, ela fica mais ali, mais amena, mais quietinha. Não é dizer que ela perde o sentido, gente, de maneira alguma. A pessoa fica totalmente consciente. No sentido de perde o senso do ridículo, exatamente. É isso? Ela assim, sabe aquela pessoa... A faculdade crítica é o senso do ridículo? Tipo pra assim, você poder... tipo assim, peraí, deixa eu... Sabe aquela pessoa que é muito... Não, é assim, assado? E não abre mão? Inflexível. Exatamente. Usou a palavra certa. Inflexível. Durante a hipnose, como essa faculdade, ela fica mais... Entendeu? E aí o que acontece? Ela consegue olhar para aquela situação de maneiras diferentes. Entendi. Né? E aí ela consegue perceber que a melhor via é... Entenda isso. Eu vou auxiliar nessa jornada, mas a pessoa vai se perceber que ela pode ali mudar a visão, que o melhor é isso, o melhor é fazer assim, e é onde ela solta aquilo, certo, né? Então, muitos sintomas desaparecem. É aí que muitos dos sintomas desaparecem. Ok. Próxima pergunta que veio, gente. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Desde que ela queira. Porque é algo natural. Então ela já se hipnotiza o dia todo. Ela só não sabe, né, doutora? Exatamente. Mas se hipnotiza o tempo todo. Então como... Né? Como que ela não pode ser hipnotizada? Então ela só, dentro em clínica, ela só... Mas sabe o que acontece? Tem um outro fator também, doutora, que eu acho que as pessoas às vezes confundem as coisas, e que a gente escuta falar, que é assim, a hipnose é hipnose de regressão, que vai regredir para outras vidas, e aí às vezes as pessoas, porque não creem, né, porque não faz parte da crença daquela pessoa, ela se afasta até de ouvir falar sobre esse modelo de tratamento, porque fica vinculado a essa questão. Sim. Já hipnose é regressão a outras vidas, é coisa espiritual. Né? Exato. Então também eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Não tem vínculo absoluto com religião. Então existem pessoas que usam essa ferramenta dentro das vertentes religiosas para fazer esse tipo de prática, pode até existir. Mas a hipnose clínica, ela não tem vínculo religioso, certo? Não tem. Assim como a psicanálise também não tem. Não tem. Nenhum vínculo religioso. É tratamento emocional e mental, não tem vínculo religioso, certo? Então a hipnose não é que, não, isso aí vai mexer com a minha cabeça, isso aí vai me levar, quer regredir, me falar de outras vidas, não tem nada a ver, né, doutora? Não, de maneira alguma. Até porque... É verdade, a doutora Riba, isso é verdade. Não, até porque o Conselho de Medicina não reconhece outras vidas. Então, eles não vão ali reconhecer algo que eles desconhecem, né? Outra coisa, a qualquer momento que a pessoa está dentro de um processo, dentro de uma hipnose, ela consegue sair de onde ela está? A qualquer momento? Do processo que você está dizendo em clínica? Sim. Ela tá lá, no meio da sessão, se ela falar cansei, ela levanta e sai? Cansei de tão consciente. A doutora não é tão hipnótica que segura a pessoa. Não. Então, por que a gente tá brincando, gente? Porque essa é uma outra questão, tá? A hipnose, qual que é a dúvida, né? Eu faço alguma coisa enquanto eu estou hipnotizada que eu não quero fazer? Não. Durante o processo da hipnose, eu estou 100% consciente? Sim. E eu tenho total liberdade sobre as minhas ações, sobre a minha fala, sobre o meu pensamento? Sim. Inclusive, você aceita ou não sugestão. A doutora sugere e eu posso falar, não quero saber, sai daí dessa caixa? Por exemplo, as sugestões que a gente dá na hipnose por exemplo, a pessoa ir relaxando. E se a pessoa fala, não quero relaxar. Fecha os olhos, não quero fechar. Não tô afim. Sabe criança birrenta? Sim. Respira fundo, não vou respirar. Ou então depois ela se confronta com aquele objeto fóbico ou com aquela questão, né? Que tá trazendo para ela aquele conflito psíquico, enfim. E ela, de repente, fala, não quero ver isso. Entendi. Eu quero sair daqui.
e ela sai. Então, Sim. assim, a possibilidade de uma pessoa, fui hipnotizada, fui parar, sei lá, não sei aonde, lá no problema X, e aí eu não consegui sair de lá, impossível. Impossível, porque aí entra as técnicas, né? Você não vai ficar ali sozinho, por isso que eu estou lá para auxiliar. Quando eu falo ficar ali sozinho, é dentro de uma lembrança, de uma recordação, de algo que te fez mal. Não é de um lugar que você foi. Você vai continuar aqui no divã, né? Mas naquela memória, Naquela emoção de angústia que pode estar te fazendo mal. Você não vai ficar lá. Não, a gente tira com técnicas, né? Para Sim. isso a gente tem técnicas. Mas aí a pessoa fala, eu não quero ficar aqui, quero sair daqui. Ela sai. Sai. Só que sai sem resolver, né? Não, vem cá, filha, vamos resolver isso aqui primeiro. Confronta, olha para suas profundezas, como dizia Freud, né? Aprenda a se conhecer, ver o que está aí dentro. Uma ferramenta de autoconhecimento incrível. E outra- Aliás, a psicanálise, né? Uma Exatamente, ferramenta a de psicanálise está análise. muito dentro da hipnose. Inclusive, algumas técnicas da Gestalt também, né? Então, a gente utiliza outras técnicas também de terapia para conduzir dentro da hipnose. Então, por isso até que é algo validado e reconhecido pelo Conselho de Medicina. Tá. Então falamos de sono, E falamos outra do que coisa, quando fala de regressão, porque tem regressão dentro de uma hipnose clínica. Mas a peraí, regressão vamos é falar a situação que gerou o problema. não é? Exatamente. Ah, tá. A regressão, nesse caso, ou é regressão por idade ou por emoção, ou seja, você volta, começa a sentir a sensação daquela emoção de quando você tinha 6 anos. Então, você fez uma regressão. Né? Você se viu ali quando você estava com seu tio, quando você tinha 2 aninhos. É meio difícil a gente lembrar dos 2 anos. Mas se aconteceu alguma coisa, a gente Marcante, lembra. Sabe? Pelo menos em hipnose, sim. Várias técnicas, né? A meditação é uma delas? Ou não é considerado meditação? Não é considerada meditação, até porque meditação é como se diz, o silêncio absoluto. Ah, tá. Né? Ou seja, aquilo passa, os pensamentos passam por você e você não deixa eles de interferir com você. Então, é totalmente o contrário. Você tem que ver, você tem que falar, você tem que me responder. Eu te faço perguntas. O que você está sentindo, onde você se vê, que idade você tem. Legal. Nesse exato momento. As pessoas ainda sentem muito receio, são resistentes. As pessoas sentem muito receio, são resistentes à hipnose, são resistentes. E sentem mesmo receio por conta de não entender. Justamente por conta do que acontece no mercado, né? O terapeuta que é um hipnoterapeuta, ele pode utilizar a terapia de várias formas. Ele pode usar num quesito religioso? Ele pode. E aí as pessoas têm receio, porque aí o outro pode usar para fazer o hipnose de entretenimento? Pode! É a opção daquela pessoa de usar aquela ferramenta para isso. Mas é importante que as pessoas entendam que existem muitos tipos e que a hipnose clínica ela é uma ferramenta seríssima para tratamento mental e emocional. Seríssimo. Ainda tem pessoas que me perguntam, mas eu não vou sair de mim, eu não vou perder o controle. Não vai perder o controle, né? Será que eu consigo chegar lá em outra vida? Se quiser, existe um Na verdade, caminho, é a mas pessoa, né? Exatamente. Já que quem está se hipnotizando é a pessoa, Exato. ela vai chegar onde ela for. Não é a doutora que vai conduzir, né? Exatamente. A esse ponto. Não existe como. Quem já passou pela experiência, né, vai entender melhor até o que eu vou falar. O facilitador, o hipnoterapeuta, ele não conhece o que a gente viveu. Então, na verdade, ele vai te propondo algumas coisas e você vai caminhando nas suas memórias. Exatamente. Porque ela não tem as suas memórias. Você caminha nas suas memórias. Você caminha, você revê os caminhos que você caminhou. Ela não sabe o que é isso. Então, é claro que ela vai te conduzir a isso de forma superficial. Quem vai aprofundar na questão somos nós mesmos. A gente vai se aprofundando nessas questões. A gente vai encontrando dentro das nossas memórias e na nossa história onde é que está a origem daquilo que está incomodando a gente. Exato. Então, a hipnose, ela, se eu errar, doutora, me corrija, por favor.
A gente vai pontuar aquilo que está incomodando, né? O que está me incomodando hoje? Isso, gente, pode parecer uma bobagem, mas é para tudo, para tudo. A pessoa que está facilitando, que está nos conduzindo, ela não sabe onde a gente está indo, né? A gente coloca o nosso incômodo e ela nos auxilia. Você vai verbalizar isso e é claro que ela vai ter condição de te ajudar em assuntos muito mais profundos. Qualquer coisa que estiver nos incomodando pode ser tratada com a hipnose. Exato. Pode ser coadjuvante, né? Inclusive no seu tratamento de saúde. Ai, auto-hipnose, né? De relaxamento. Isso, aquele relaxamento. Maravilhoso. Aliás, eu fiz ontem com meu filho. Tá? Ele é curtinho justamente porque quem é ansioso não vai ver a hora de terminar. É bem light, é bem levinha. Não tem nada a ver com a hipnose que a gente atende aqui, tá? Porque é algo bem geral. Mas é para aliviar, para acalmar. Tá? Vai relaxar, e é legal, relaxar. funciona. Eu fiz ontem à noite contigo. Peguei o áudiozinho lá com a doutora que eu ganhei de presente também. Agora ela já tá dando pra vocês. Manda uma mensagem lá no direct que eu mando o arquivinho pra vocês, quem quiser. Fazer. Já ganharam presente. É o primeiro ao vivo que a gente fez e vocês já ganharam presente. Enfim, semana que vem tem mais. A gente falou em 30 minutos, ó, já passou. Eu que falo, sou eu não não. Eu que sou a pessoa que falo demais. Mas eu vou me controlar, tá, gente? Eu vou parar de falar. Eu preciso olhar pra cá também, né? Porque eu não tô olhando nenhuma vez pra cá. Não estou olhando, pronto, agora foi. Então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct, pode me mandar no WhatsApp. Vocês todos têm todos os meus contatos. Então, mandem pra gente, a gente vai selecionar sobre qualquer coisa que vocês queiram saber. Hipnose, psicanálise, Exato. saúde mental, saúde emocional. Doutora tem outras técnicas, doutora atende criança, adolescente, adulto. Doutora tem algumas Idosos. técnicas. Gente, você não tem noção do que os idosos guardam dentro deles. Então, dê oportunidade do seu idoso falar, sabe? Manda ele para terapia, sabe? Ter um momento dele onde ele pode falar desde o que aconteceu com ele quando ele era criança. Porque eles têm vergonha de falar para os seus filhos, sabe? De serem chatos. E até porque eles criaram, eles são os chefes ali. Então, você imagina o quanto eles estão assim, vestindo aquela armadura, Mostrar as fragilidades. né? E não querem mostrar suas fragilidades. Então, manda eles para terapia. É muito importante eles terem a oportunidade de falar, de chorar, de se emocionar, sabe? Então, é muito importante idoso também fazer terapia, tá? Isso de presente para o seu idoso, sabe? É um momento assim que você vai demonstrar que você se importa muito com o que ele sente. É o momento dele falar. Que ótimo. Lembrando, a doutora atende aqui conosco no espaço de terça a sábado. Os acolhimentos, acolhimento, gente, é a entrevista que vocês fazem antes de definir qual é o tipo de tratamento mais adequado para aquilo que você está vivendo naquele momento, tá? Então, a entrevista, o acolhimento, a gente faz o agendamento, ele não tem compromisso, ele não tem custo. Vocês entram em contato com a gente, faz o agendamento, vocês vão falar direto com ela no acolhimento, tá, gente? Então é uma sessãozinha ali com ela direto para vocês pontuarem aquilo que mais incomoda, o que mais aperta ali o coraçãozinho de vocês. Ela vai identificar como que ela pode ajudar vocês e vai fazer as indicações. Lembrando que o nosso espaço tem vários tipos de tratamento, a gente chama de integrativos, né? Então a gente tem outras terapias, essas são terapias que aqui a gente chama de acesso, onde você vai acessar os sentimentos, as falas, enfim, que são as psicoterapias, as terapias que você vai falar, mas a gente tem uma série de terapias, onde são as terapias de toque, massoterapia, aromaterapia, auriculoterapia, que são as terapias onde você não precisa falar sobre, talvez você não saiba como falar, mas você gostaria de tratar aquele sentimento que você sabe que tá lá dentro, tá te incomodando, você não sabe para onde ir, o que fazer. É uma terapia de toque, é uma terapia de equilíbrio, é um reiki que vai te ajudar a encontrar o caminho, a ponta desse novelo, para depois você cair lá na sala da doutora e lá no divã dela resolver as questões encarando e acessando tudo isso, tá bom? Então a doutora tá com a gente de terça a sábado. E para acolhimento sem compromisso, sem custo, é só ligar e agendar, tá bom? Inclusive para hipnose, né? Também para hipnose e para terapia, para psicanálise, né, doutora? A gente tem vários... Bom, liga, gente. Chama, liga. A gente tem até protocolo, é verdade? Tem, de tratamento mesmo. Tem o Equilibre-se e tem o circuito terapêutico, que junta várias terapias num único tratamento. Tem bastante coisa. Então, assim, importante entender o que é que vai fazer sentido para você, para aquilo que você tá vivendo, no momento que você estiver vivendo, tá bom? Então, quem tá aí por aqui...
já curte, compartilha, conhece alguém, tá por perto aqui da região da Penha, que o ambiente é tranquilo, a gente trabalha com todo o processo de autoestima, o espaço é de bem-estar e beleza, então vem nos conhecer, toma um chá com a gente, conhece a doutora, agenda seu acolhimento e vamos cuidar da sua saúde mental e emocional, tá bom? Tá bom, gente? Beijo! Beijo pra vocês todos! Obrigada!